Chegou o grande dia, 15 de agosto, Assunção de Nossa Senhora, início da Quaresma de São Miguel Arcanjo. Seja muito bem-vindo, você que está chegando para rezar conosco, você que é aí da paróquia do Padre, os romeiros, né, Padre? Isso. Seja bem-vindo, o senhor também. Obrigado a todos que abrem aí os espaços de suas vidas para nos acolherem nessa Quaresma. Então, que bom que nós estamos juntos. Vamos hoje, então, dando um primeiro passo, né? Temos muito para caminhar, mas o primeiro passo é importante. Sem o primeiro passo, nada acontece, Padre. Exato, ele é o decisivo. Decisivo. Ele é o decisivo. Então, vamos tomar hoje, né, dar o primeiro passo decisivo na nossa vida com esse propósito. Vou rezar todos os dias, né? Vou me avaliar, vou me confessar, vou me abrir à proposta dessa Quaresma, vou pensar também numa penitência, né? Vou compartilhar, vou divulgar, porque isso é muito importante também, Padre. Sim, essas redes sociais, elas entendem que a interação do público com o nosso conteúdo tem relevância. Então ela mesma começa a distribuir esse conteúdo para outras pessoas mais distantes, de outros lugares. Então você acha que é pouca coisa, mas um simples like, um amém que você deixa aí nos comentários já aquece as redes sociais e isso chega longe. Você também evangeliza fazendo isso. É isso mesmo. Então, tudo isso, né, é um pouco da proposta da Quaresma desse ano, aonde nós vamos, então, ver, né, o pecado como uma doença, mas sabendo que tem uma terapia, um tratamento para a gente alcançar a cura. É isso, né, Padre? Exatamente isso, justamente. Então é isso. Nós vamos iniciando a Quaresma hoje, dia 15. Quero dizer a você que até o meio-dia nós vamos estar aqui na Capela Imaculada Conceição da comunidade, rezando 1000 Ave Marias. Se você não conhece a comunidade e mora aqui em Bebedouro, é na rua São João 726, aqui no centro da cidade, perto da prefeitura, atrás do supermercado Compre Bem. Nós estamos aqui e a capela é aqui do ladinho, então você pode vir e rezar quantas Ave Marias você puder. Padre, falando nisso, fala um pouquinho pra gente da Assunção de Nossa Senhora. É importante recordar que no calendário litúrgico, dia 15 de agosto é dia da Assunção. Mas no Brasil, como outras, esta é uma solenidade transferida. Então nós vamos celebrar a Assunção no domingo. Então aqui no Brasil, a Assunção, né, portanto, essa festa de Nossa Senhora não será no dia 15 de agosto, mas no domingo seguinte, né, nas nossas comunidades. E a Assunção de Nossa Senhora é um dos dogmas marianos. Aquele que diz, né, segundo o qual Maria foi elevada ao céu de corpo e alma. Ou seja, ela não experimentou a corrupção da morte. Por um privilégio especial, por graça de Deus, ela foi preservada da corrupção da morte e já ressuscitada, participa da glória de seu Filho Jesus. E isso que para Maria já é um fato, para nós é esperança. Porque São Paulo, em uma de suas cartas, diz que o primeiro a ressuscitar foi Cristo, como primícias, e depois os que pertencem a Cristo. E nessa ordem, Maria é a primeira, né? Quem mais pertenceu a Cristo do que ela, toda aberta ao projeto de Deus, aberta ao outro, ao serviço, à disponibilidade no amor ao próximo. Então, o que Maria já vive como fato, a ressurreição, para nós é esperança. E ela é a primeira, vamos dizer assim, Jesus ressuscitou, mas Jesus era Deus. Sim. Então ela é a primeira criatura a participar desta graça da ressurreição. E esses dias eu lendo algumas coisas, por causa da Quaresma e tudo mais, eu li que diz que um dos anjos que elevou Nossa Senhora ao céu foi São Miguel. Olha aí. Já que ele é, né, aquele que pega as almas, né, e que leva para o céu. Então lá dizia, provavelmente foi São Miguel, um dos arcanjos que ajudou, né, a levar a Nossa Senhora Assunta ao céu. Então tá tudo ali relacionado, né, Padre? Tudo. Não haveria data melhor para começar essa Quaresma, esse tema que nós vamos trabalhar, porque a gente está tratando o pecado como uma doença espiritual, né? E nós falávamos nos primeiros vídeos que nós já fizemos de apresentação da Quaresma, da apresentação do tema, que nós seres humanos somos corpo e alma. Então, quer dizer, a celebração da Assunção é uma esperança para nós daquilo que a gente pode conseguir se tratar essas doenças espirituais. Então vamos tratar através de cada dia dessa Quaresma, que nós vamos iniciando então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Padre,
Hoje, essa semana, então, nós vamos falar primeiramente sobre a gula como uma doença, né? Então, eu queria pedir para o senhor falar um pouquinho sobre a importância dessa gula, o termo técnico, né? Que o senhor vai falar para a gente, que é um nome meio complicado, mas que é muito importante, porque assim a gente também cresce, né? Intelectualmente falando. Exato. O conhecimento precisa ser iluminado para que a gente possa, né, caminhar e crescer pessoalmente e espiritualmente. Então a gula, ela hoje assim é um pecado que caiu um pouco no descrédito. Poucas pessoas confessam o pecado da gula, porque acham que isso é coisa para criança da primeira Eucaristia, né? Já há pessoas que nem considerem a gula pecado, né? Então é importante que a gente retome realmente essa importância da gula, e ela está sendo colocada aqui como o primeiro dos pecados, porque de alguma forma ela é a mãe de todos os outros. Vamos lembrar que o pecado original está relacionado ao comer, né? Quando a serpente do paraíso seduziu Eva, a primeira mulher, né, a mãe de todos os viventes, e Adão, para comerem o fruto da árvore, né, que Deus havia proibido. Então vejam como que o pecado original está relacionado a um apetite, né, ao comer. Então a gula é o nome popular, né? Assim como toda doença tem o nome popular e o nome técnico, né? Na medicina também tem um pouco isso. Por exemplo, a nossa famosa dor de cabeça, os médicos chamam de cefaleia. Então, o termo técnico ele é importante não para mostrar erudição, não é isso, mas para que a gente entenda realmente o que aquilo está querendo dizer. Vejam, gula é nome popular. Nome técnico desse pecado vem do grego, é gastrimargia, é uma palavra só, que em grego, inclusive, se diz gastrimargia. É uma pequena diferença de pronúncia, mas isso é irrelevante. Se você procura no seu dicionário, essa palavra está lá registrada. É uma palavra também da língua portuguesa, mas chegou a nós do grego. E o que significa essa palavra? Ela é composta de duas partículas, né? Gastri tem a ver com o estômago, assim como tem outras palavras que têm esse mesmo radical. A gastronomia, né? A gastrite é uma inflamação no estômago. E margia tem a ver com loucura. Quem é o margos no grego? É o louco. Então vejam como que gastrimargia diz mais do que gula. Porque gula a gente pensa já um pouco contaminado pelo conceito, né, pelo senso comum, que gula tem a ver com comer demais. É claro que é isso, mas não é só isso. A gastrimargia nos faz pensar naquela loucura do estômago, né, em ser dominado pelo desejo, pelo prazer. Então vejam, a gula está relacionada a quem come muito, exageradamente, a quem bebe muito? Sim. Mas uma pessoa que come pouco, mas come pelo prazer, ela é presa pelo prazer do alimento, ela também está pecando por gula. Então a gula não está relacionada, por isso que a melhor palavra é gastrimargia, ela não está relacionada só à quantidade, mas também à qualidade dos alimentos. Se você está com fome, fome não é pecado, não há nenhum problema nisso. O prazer de comer também não é pecado, porque foi Deus quem colocou isso na nossa natureza e sabor nos alimentos. Então não há pecado nem na fome e nem no prazer de comer. Mas há um pecado quando a gente se prende ao prazer de comer. Então uma pessoa que está com fome, minha mãe costumava dizer isso, é viva ainda, mas eu falo costumava porque a gente já não convive tanto. Mas ela falava, para quem está com fome, farinha é comida. Porque, entende? A pessoa às vezes se prende ao prazer de comer. Então, não, eu estou com fome, mas eu quero uma comida requintada, com tal tempero. Não, isso é pecado. Pecado por gula. Ainda que coma pouco, mas está preso ao prazer, à qualidade, ao preço do alimento, à ostentação, né? Nas redes sociais a gente vê muito isso, foto de... Não há problema nenhum em sentir prazer no alimento, não é isso. Mas quando você se prende a isso, e coloca esse alimento no lugar que deveria ser de Deus no teu coração. Às vezes você está tão preso ali naquele pouquinho de comida, mas aquilo é uma ostentação, e você nem reza para comer. Então isso também é gula. A gastrimargia é a loucura do estômago, porque coloca o alimento, o desejo, a vontade no lugar de Deus. É uma coisa que é forte, que é marcante. Exato. Na nossa vida, né? É uma tendência realmente que todo ser humano carrega. Alguns sentem isso de maneira mais forte, outros conseguem controlar melhor, mas todos nós carregamos essa tendência, todos.
Então esse é o primeiro passo que nós vamos dando, né? Nessa quaresma de São Miguel, nessa semana, entendendo um pouco, né, dessa doença, que é a gula, do jeitinho que o padre disse, mas a gente vai aprofundar mais, e olhando para nós, porque é essa a intenção, né, padre? É nós conhecermos essas doenças e olharmos para nós e dizer, olha, nessa doença eu tenho uma doença moderada, ou essa já está aguda, ou essa já está severa. Exato. E aí usar das terapias que a gente vai falar em outros dias, para a gente combater, para alcançar essa cura, alcançar esse equilíbrio. Justamente. Na própria medicina, o Hipócrates, né, que é considerado da Grécia Antiga o pai da medicina, ele dizia aos seus discípulos, antes de oferecerem remédio a alguém, perguntem se a pessoa está disposta a abandonar o que a adoeceu. Olha isso. Então, por que nós estamos começando a falar do pecado e das suas características, que é o que a gente vai falar amanhã, e não já fala direto do remédio? Porque é interessante que todo o processo terapêutico, todo o processo de cura passa pelo conhecimento da doença. Porque senão você fica preso na aspirina, né? É melhor você identificar o que foi que te levou à dor de cabeça. A aspirina é um remédio, existe para curar, ok. Mas muito melhor é quando você inicia um processo de tratamento para não precisar da aspirina. Então, conhecer a doença, conhecer o pecado, tem essa razão. Saber qual é a causa dessa dor de cabeça, porque pode ter uma causa séria. Justamente. Essa dor de cabeça. Justamente. Então, vamos conhecendo, em primeiro lugar, né, a doença ou o pecado, que é a gula, para que nós possamos, então, olhando para nós, né, nos identificando em nós, em que momento, em que situação, qual a intensidade, né, dessa gula na nossa vida, para que nós possamos então daqui a pouco, né, conhecer qual é o tratamento ou qual é a terapia, para que a gente possa então aí equilibrar e aí nós vamos vencendo, né, o pecado na nossa vida, a doença na nossa vida e vamos alcançando a cura. Exato. Vamos rezar, Pai? Vamos. Pedindo tudo isso, nos colocando já diante da presença de Deus, que na verdade nós já estamos, né? Mas deixando tudo isso que o Padre foi dizendo, entrar aqui, olha, aqui na nossa cabeça, porque a gente tem que pensar, né? Nós temos que pensar, nós temos que usar a nossa inteligência, o nosso raciocínio para olhar para nós. Nos colocando na presença de Deus também, querendo encontrar em nós essas doenças, a intensidade delas na nossa vida, querendo crescer. Como o Padre disse, a gente chega lá e já quer o remédio, não quer saber qual é o diagnóstico. Não, nós queremos e precisamos saber qual é o problema, qual é a intensidade dele, para que nós possamos assim de fato, né, encontrarmos a cura, vencer, combater o pecado para alcançar a vitória de Deus na nossa vida. Quero pedir para o Padre também fazer a sua oração nesse momento, para que depois nós possamos rezar as orações próprias da Quaresma de São Miguel. Senhor Jesus, pedimos a vossa graça para vencermos essa tendência pecaminosa em nós, para vencermos a tentação de colocar os alimentos, o prazer, o excesso no lugar de Deus. Queremos pedir a vossa graça e a intercessão do vosso santo arcanjo Miguel, cujo nome nos lembra que ninguém é como Deus, cujo nome nos lembra essa humildade que devemos ter diante do Criador. Portanto, nenhuma criatura, seja ela humana, material, espiritual, nenhuma criatura pode ocupar o lugar que é de Deus em nossa vida. Por isso, Senhor Jesus, tendo refletido hoje sobre a gula, sobre a sua essência, o que ela significa, nós queremos agora pedir a graça do discernimento para esse diagnóstico em nossa vida, para identificar quando ou onde nós pecamos por gula, que nós possamos no nosso exame de consciência levar isso para a confissão, que o Senhor possa abrir o nosso coração ao arrependimento sincero pelas vezes em que pecamos por gula sem nos darmos conta.
Dai-nos, Senhor Jesus, essa graça do discernimento. Amém. Amém. E nós vamos então agora rezar as orações próprias da Quaresma de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. E pedindo a intercessão de São Miguel, rezamos agora a sua ladainha. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel perfeito adorador do Verbo Divino, rogai por nós. São Miguel coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da igreja militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte da verdadeira fé, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, mensageiro da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas do purgatório, vós a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Rogai por nós, glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Jesus Cristo, para que sejamos dignos das suas promessas. Amém. Oremos. Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos por intercessão de São Miguel a sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu e a trocar os bens do tempo presente por aqueles bens eternos. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Nesse tempo de Quaresma, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, Augusta Rainha dos Anjos, rezando: Augusta Rainha do Céu, Altíssima Soberana Senhora dos Anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos suplicamos humildemente que envieis vossas legiões santas, para que sob vossas ordens e por vosso poder persigam os demônios, os combatam por toda parte, reprimam sua audácia e os precipitem no abismo. Quem como Deus? São Miguel, santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Ó boa eterna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Amém. Ó Mãe de Deus, enviai vossos anjos para defender-nos e afastar para longe de nós o cruel inimigo. Amém.
Assim nós fomos rezando então esse primeiro dia da Quaresma de São Miguel Arcanjo, convidando você a ficar conosco, a curtir, a compartilhar com mais pessoas. Lembrando que amanhã nós continuaremos olhando para a gula como uma doença e nós vamos entender quais são as características dessa doença. Porque quando a gente conhece a característica, a gente tem condição de olhar para a gente e ver se a gente está tendo essa gula ou não é verdade, Paulo? Exato. Esse conhecimento é para iluminar a nossa consciência de modo a identificar onde na nossa vida está aquele pecado. Então amanhã é isso que nós vamos aprender, é isso que nós vamos rezar, pedindo mesmo, né? A cada dia da Quaresma, a graça da libertação de algum vício, da compulsão, da escravidão do pecado, de maus pensamentos na nossa vida, rezando também por alguém que está vivendo essa situação, pelas suas intenções particulares e pedindo a graça de combater o mal para podermos viver e experimentar a graça de Deus na nossa vida. Nós temos 2 vídeos, um de apresentação da novena com o tema que nós vamos tratar a cada dia e um também de orientações para você saber como a gente reza. Lá eles vão ouvir que a Quaresma a gente não reza de domingo, né, Padre? Isso, exato. O dia do Senhor não é dia de penitência. Então não vai estranhar que nós vamos rezar a Quaresma de segunda a sábado, mas no domingo a gente se encontra na Santa Missa. Assiste os 2 vídeos, vai ser muito importante e interessante também. Então, curte, compartilha, né, com as pessoas, pessoal lá do santuário também, né, Padre? Isso, faça um apelo aí, nós estamos aqui nessa parceria, né, nessa comunhão, melhor dizendo, para levar essa devoção, para fazer essa experiência de Deus, pedindo a intercessão de São Miguel. Por nós, pelas nossas necessidades, pelos trabalhos de evangelização da comunidade Jesus Caminho Seguro, também pelos trabalhos pastorais lá do nosso Santuário da Virgem Montesina. Então somos uma grande família, irmãos e irmãs que agora entram em ordem de batalha para viver essa Quaresma. Quaresma é tempo de penitência. Então, o que será que nós vamos fazer de penitência nessa semana que nós estamos falando sobre essa loucura do estômago, Padre? Acho que, assim, para combater esse pecado especificamente, de maneira bem concreta, claro que existem formas de jejum, né? O jejum da língua, o jejum de redes sociais, o jejum dos pensamentos, da aceleração do dia a dia, mas, concretamente, relacionando a penitência ao pecado que nós estamos meditando, é a abstinência de algum alimento que te agrade muito, que desperta muito o teu desejo. Não vai fazer penitência de uma coisa que você não goste, não faz sentido. Mas aquilo que te apetece muito, prive-se disso por uma semana e por amor a Deus. Não é uma privação pura e simplesmente. Isso seria só uma dieta, isso seria um regime, mas quando a gente coloca o espírito naquela privação, eu faço isso, eu deixo isso por amor a Deus, então isso ganha o sentido de penitência e tem um bem espiritual enorme. Então é assim que nós vamos caminhando. Nós vamos terminando por aqui, nós vamos pedir a bênção de Deus através do Padre. Então fica com a gente amanhã. Nós nos encontraremos, né, novamente aqui na Quaresma de São Miguel Arcanjo. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Rainha dos Anjos, Senhora assunta ao céu, de São José, seu castíssimo esposo, de São Miguel Arcanjo, desça sobre vós, sobre vossas famílias, sobre as vossas intenções, necessidades, e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus.